Olha, quando a gente fala de gestão pública no Brasil, nem sempre as notícias são as mais animadoras, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa história que é uma baita exceção à regra. Um caso que vem lá do coração do país e mostra como a inovação pode sim transformar um estado inteiro. E para começar, vamos direto ao ponto com um dado que chama muito a atenção. Quando o assunto é gerenciar e captar recursos do governo federal, o estado de Mato Grosso do Sul vira uma referência nacional em governança. E aí fica a pergunta, né? Como é que um estado mundialmente famoso pelo Pantanal, de repente vira uma referência nacional em governança? É essa jornada surpreendente que a gente vai desvendar agora. Então, vamos entender como essa história de sucesso começou, porque ela é uma verdadeira virada de jogo. E o mais curioso é que essa revolução toda não foi planejada na capital, com todo aquele aparato do governo. Não, não. A semente foi plantada bem longe, numa cidadezinha que estava enfrentando um problemão. Vamos então para Bataguaçu, o lugar que acabou se tornando o berço de um modelo de gestão que mudou tudo. Olha só o cenário de Bataguaçu antes. Era a realidade de muitas cidades brasileiras, sabe? Uma dívida de quase 9 milhões de reais para 20 mil habitantes. Parecia um beco sem saída. Mas, de alguma forma, eles conseguiram uma virada espetacular. De uma cidade endividada, se tornaram um exemplo de como captar recursos. Foi uma mudança drástica. E sabe qual foi a grande sacada? Em vez de só cortar gastos, fechar a torneira e torcer pelo melhor, a gestão pensou diferente. A ideia foi, peraí, vamos atrás de dinheiro novo. Vamos competir de verdade pelos recursos federais que estão disponíveis. Só que fizeram isso de um jeito profissional, organizado, sistemático. Bem, o resultado em Bataguaçu foi tão bom, mas tão bom, que a pergunta seguinte era óbvia. Será que isso funcionaria para o estado inteiro? E foi aí que a ideia começou a ganhar uma escala muito, muito maior. E essa expansão foi super bem pensada, não foi no improviso não. Primeiro eles formaram uma equipe de especialistas no estado, que seriam os multiplicadores do conhecimento. Depois, essa turma foi para campo, capacitar as equipes em todos os 79 municípios. Para garantir que a informação fluísse, criaram uma rede, um canal para todo mundo trocar ideia e compartilhar o que estava dando certo. E o ponto crucial, eles trouxeram todo mundo para a conversa. Prefeitos, vereadores, lideranças, a colaboração foi a chave. Ok, a história é boa, a estratégia parece sólida, mas e os resultados? Cadê os números para provar? Bem, é agora que a coisa fica realmente impressionante. Dá uma olhada nesse gráfico. A média nacional de eficiência na gestão de recursos federais está ali, beirando os 50 pontos. Já o Mato Grosso do Sul, mais de 76. A diferença é brutal. Eles estão literalmente jogando em outra liga. E o que isso significou na prática para os municípios? Segura essa. Um aumento de 400% na captação de recursos. 400%. Isso é mais creche, mais asfalto, mais posto de saúde. É um impacto direto e real na vida das pessoas. E o sucesso não ficou concentrado em uma área só. Olha isso, secretarias super diferentes como o Meio Ambiente, Defesa Sanitária e até a Controladoria Geral do Estado, todas com notas altíssimas, de excelência. Isso mostra que o modelo era robusto, funcionava em diferentes contextos da gestão pública. E essa subida no ranking não foi um golpe de sorte, foi uma escalada consistente. Em 2018, o estado estava na 13ª posição. Um ano depois, já pulou para a 6ª. E em 2023, chegou ao topo, primeiro lugar. É o resultado claro de um trabalho contínuo de aprimoramento. Tá bom, os resultados são incríveis, a gente já viu. Mas afinal, qual é o pulo do gato? Que modelo é esse que fez tudo isso acontecer? Qual é o nome do molho secreto? A base de tudo é um framework chamado Gestão Pública Gov.br. Pensa nele como se fosse um manual de instruções do próprio governo federal para uma boa gestão. O grande mérito do Mato Grosso do Sul foi pegar esse manual, levar a sério e usar ele para organizar a casa e potencializar o que já vinha sendo feito. E para garantir que essa mudança não fosse só um projeto passageiro, mas uma política de Estado, eles oficializaram a coisa toda. O modelo foi adotado por decreto e colocado lá no coração do Poder Executivo, o Conselho de Governança. Isso quer dizer que todos os secretários, junto com o governador, estão comprometidos com isso. Virou parte do DNA da gestão. Chegando ao fim da nossa análise, fica uma lição bem clara aqui. Essa não é apenas a história de um estado, mas uma lição valiosa sobre gestão. E a grande lição é esta: não tem mágica.
O que existe é um método, um processo que pode ser replicado em outros lugares. E ele se baseia em 3 pilares muito sólidos: profissionalização, ou seja, gente que entende do assunto no lugar certo, colaboração de verdade entre Estado e municípios e, claro, a vontade política de fazer acontecer. Tem uma citação da fonte que serviu de base para essa análise que resume tudo isso de forma perfeita. A gestão pública tem que ser realizada por especialistas. Os prejuízos de amadores são certos. Forte, né? Mas é a mais pura verdade. A gestão de recursos públicos é complexa demais para amadorismo. E a gente termina com essa reflexão. Se um modelo focado em profissionalismo e colaboração conseguiu transformar a realidade de um estado inteiro, o que será que uma abordagem parecida não poderia destravar em outras cidades e outros estados pelo Brasil? Fica aí o pensamento. Muito obrigado pela companhia.